Fala, galera! Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. Isso aí. Seu podcast para entender as relações internacionais de forma rápida e fácil, sem enrolação. Direto ao ponto. Eu sou o Pedro. Eu sou a Gabi. E eu sou o Lucas. A gente está aqui para mais um episódio da nossa série Relações Internacionais do Futuro. E, cara, o tema de hoje parece coisa de filme de ficção científica. Parece, né? Mas é mais real do que a gente imagina. A gente vai falar de metaverso. É isso aí. E política internacional. Metaverso e política internacional. Você já imaginou visitar uma embaixada estrangeira sem sair de casa? Uau! Tipo, do conforto do seu sofá. Oh. Ou acompanhar negociações diplomáticas e até conflitos acontecendo em tempo real em espaços virtuais. Interessante. A nossa missão hoje é mergulhar nesse mundo e entender o metaverso não só como uma tendência tecnológica, Certo. mas como um novo território, onde o poder e a influência entre as nações estão começando a se moldar. A gente vê muito metaverso hoje em dia. Sendo ligado a, sei lá, videogames, eventos, redes sociais. Mas a gente precisa ir além dessa percepção, né? O metaverso ele é basicamente um ambiente digital, tridimensional e imersivo. Certo. Você consegue interagir não só com o conteúdo que você está acessando, mas com outras pessoas, Certo. em tempo real, através de avatares. E o que é mais interessante para a política internacional é que essa interação ela não se limita só a indivíduos. Ela vai para empresas e cada vez mais governos. Então a gente está falando de uma, sei lá, uma espécie de internet 3D. É uma evolução, né, do que a gente conhece como internet. É uma internet mais imersiva, Entendi. onde você realmente se sente presente naquele ambiente digital. Legal. E como é que essa interação toda no metaverso começa a impactar a política entre países? Bom, se a gente a parte do princípio que a gente tem um espaço digital onde diferentes entidades, países, empresas, indivíduos podem interagir, as dinâmicas de poder que a gente conhece no mundo físico, elas tendem a se manifestar ali também. Certo. Só que de formas novas, né? E aí, conceitos básicos como fronteira, soberania, diplomacia e até conflitos, eles precisam ser repensados nesse novo ambiente virtual. Porque o que, por exemplo, define a fronteira de um país num mundo que é feito de código? Pois é. E quem que exerce soberania no espaço que não tem uma localização geográfica fixa? É como se a gente tivesse, tipo, um novo território. É um novo tipo de território. Só que, em vez de terra ou oceano, é feita de bits. Esse pixels. Pixels, exatamente. Quase uma nova corrida espacial, né? Uma corrida espacial digital. Só que a competição agora é por espaço digital e influência nesse mundo virtual. E aí entra uma perspectiva interessante, que é a perspectiva construtivista das relações internacionais. O que ela diz? Ela fala basicamente que a forma como a gente entende o mundo... Inclusive as identidades políticas, ela é construída socialmente. Certo. Então o metaverso, ele abre um leque enorme para a criação de novas identidades. Políticas e sociais. Inclusive, a gente pode até começar a ver o surgimento de estados digitais. Estados digitais. Comunidades que têm suas próprias regras e formas de organização dentro desses ambientes virtuais. Caramba! Estado digital ainda parece um pouco futurista para mim. Parece, né? Mas a gente já vê alguns exemplos disso acontecendo. Tipo o quê? Por exemplo, Barbados. Barbados. Foi o primeiro país a anunciar planos para ter uma embaixada oficial no metaverso. Sério? Uma embaixada? Uma embaixada virtual. E como é que funciona? A ideia é ter uma presença virtual para interagir com cidadãos de outros países, oferecer informações e até serviços consulares. Caramba! Então, em vez de, sei lá, ir até a embaixada física, as pessoas poderiam resolver questões burocráticas ou tirar dúvidas no ambiente online. Exatamente. Essa é a ideia central da chamada diplomacia digital no metaverso. Ela oferece um novo canal de comunicação e representação. Entendi. Potencialmente mais acessível e com custos mais baixos. Faz sentido, mas essa facilidade toda não abre brechas para, sei lá, manipulação e fake news. Exatamente. Essa é uma das grandes preocupações. Se a diplomacia se torna tão fluida e virtual, como garantir a autenticidade das interações e a segurança das informações? Imagina. Ao mesmo tempo em que o diálogo pode ser facilitado, essa ferramenta também pode ser usada para manipular narrativas globais. Isso. Notícias falsas, propaganda, tudo isso pode se espalhar de forma muito rápida e imersiva nesses ambientes. É verdade. E aí que entra um conceito importante.
U da Escola Inglesa das Relações Internacionais. A escola inglesa, O que ela disse? ela basicamente enfatiza que, mesmo num sistema internacional, onde você tem vários atores competindo por poder, Certo. existe uma sociedade de estados Sociedade está. que compartilha certas regras, certas normas, para garantir uma coexistência, pelo menos pacífica, né, entre os países. E aí, pensando no metaverso, essa questão se torna ainda mais urgente. Por quê? Quem vai estabelecer as normas e regulamentações que vão governar essas interações? Quem que vai mandar no metaverso? Serão os próprios estados, as empresas de tecnologia. Que controlam as plataformas. Uma combinação dos dois. Se a gente depender só das empresas, a gente corre o risco de ter, sei lá, um velho oeste digital, né? Totalmente. Cada plataforma com suas próprias leis. Exato. E se a gente tem diplomacia no metaverso, a gente também pode ter conflitos, né? Sim. É inevitável que, onde há interação política, também haja a possibilidade de conflito. E como é que seriam esses conflitos? Tipo de uma guerra de avatares? Não necessariamente. Não precisa ser tão literal assim. Mas como assim? Imagina, por exemplo, hackers invadindo um ambiente de negociação diplomática virtual para roubar informações confidenciais. Sei. Ou espalhar desinformação. Faz sentido. Ou imagina ataques cibernéticos. Tão sofisticados que se manifestam como ações de avatares dentro do metaverso. Aí fica difícil saber quem está por trás do ataque e como responsabilizar os culpados. Sem falar da possibilidade de campanhas de propaganda hiperrealistas. Notícias falsas que influenciam eleições e polarizam a opinião pública. Nossa. É tipo uma nova forma de guerra, né? É uma guerra sem armas físicas, mas que pode ter um impacto enorme na estabilidade global. E como é que as diferentes teorias de relações internacionais enxergam isso? Bom, a perspectiva realista, por exemplo, ela vê o metaverso como um novo domínio estratégico. Assim como a Terra, o mar, o ar, o espaço. O ciberespaço. O ciberespaço. É mais uma arena onde as nações vão disputar poder. Entendi. Vão defender seus interesses e tentar projetar sua influência. E o soft power? Como é que o metaverso entra nessa história? Boa pergunta. A gente já viu o poder que, por exemplo, Hollywood ou NBA tem de projetar a cultura americana pro mundo. Soft power americano. E as grandes empresas de tecnologia americanas, Meta, Microsoft, Nvidia, elas estão na vanguarda da criação desses espaços simbólicos dentro do metaverso. Entendi. Assim como o cinema e o esporte ajudaram a moldar a percepção global do ZUA. Essas plataformas virtuais têm um potencial enorme de reforçar esse soft power. Sei. Disseminando a cultura e os valores americanos. De uma forma mais imersiva. Exatamente. Ou seja, quem controla o metaverso tem mais poder para influenciar a narrativa global. Isso. Mas outros países, tipo aqui, China, Índia, eles estão ficando para trás nessa corrida? Não necessariamente. China e Índia têm um potencial enorme para desenvolver seus próprios ecossistemas virtuais, com suas próprias características culturais, ideológicas. O metaverso pode ser uma oportunidade para esses países contraporem a influência americana e promoverem suas próprias visões de mundo. Legal! E aí entra a visão mais otimista, da perspectiva liberal, das relações internacionais. Que acredita que essa competição no metaverso ela pode ser mais cooperativa e menos destrutiva do que os conflitos tradicionais. Certo. Mas, como a gente já falou, tudo vai depender das regras do jogo, né? Se não tiver um consenso internacional sobre como o metaverso vai ser governado, a competição pode virar uma grande dor de cabeça. Uma grande dor de cabeça geopolítica. E aí que entra o Brasil na história. O Brasil! A gente tem uma tradição diplomática relevante, uma capacidade criativa enorme. E uma presença digital significativa. Mas a gente ainda está meio de fora, né? Parece que a gente está perdendo uma chance de participar da construção desse novo cenário. E qual que é o papel que o Brasil poderia ter? Bom, o Brasil poderia, por exemplo, exercer um papel de liderança nesses debates. Principalmente em fóruns multilaterais. ONU, OEA, BRICS. A gente pode contribuir com a nossa visão sobre inclusão digital, regulamentação ética, proteção da soberania digital nesses ambientes virtuais. Para o Brasil, o metaverso não é só, tipo, videogame e entretenimento. Não.
É muito mais que isso. É geopolítica. Geopolítica. É. A gente precisa enxergar o metaverso como um espaço estratégico que está crescendo cada vez mais. Ignorar essa realidade. Perder uma oportunidade enorme de moldar o futuro das relações internacionais. É isso aí. Bom, depois dessa imersão no metaverso da política internacional, ficou claro que isso não é mais um tema de ficção, né? O que acontece no mundo virtual já está impactando o mundo real. Totalmente. E a grande questão é, quem conseguir ter influência nesse mundo digital vai ter mais poder para moldar o mundo físico. As regras, as dinâmicas que vão surgir no metaverso vão ter consequências no mundo real. E para você que nos acompanhou até aqui, fica a pergunta. O metaverso vai ser um espaço de liberdade e cooperação? Ou o próximo campo de batalha da política internacional? Boa pergunta. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Isso. Compartilhe esse episódio com seus amigos. E fica ligado que a gente volta em breve com mais um Relações Internacionais do Futuro. E não se esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos do nosso canal. Isso aí. Deixem suas perguntas nos comentários para a gente continuar essa conversa. A gente se vê na próxima. Valeu. Tchau, tchau.